Olá pessoal, alunos, meus queridos alunos do terceirão e a todos que querem aprender sobre os instrumentos de medição. Se inscreva no canal, ative o sino de notificação, dê um like, ajude o nosso canal. Eu vou mostrar para vocês sobre os instrumentos de medição, lembra? Eu falei do galvanômetro, esse aqui é um galvanômetro, né? Ele é um pequeno multímetro, tem algumas funções, mas o galvanômetro em si é esse instrumento aqui em cima com esta regulagem. Então ele é utilizado para fazer vários tipos de aparelhos de medição, ok? Eu vou mostrar os outros aparelhos, não na sequência conforme o vídeo, mas eu quero mostrar para vocês o capacímetro, ó. Este instrumento aqui, ele é um capacímetro e ele mede a capacitância, certo? Eu vou colocar ele aqui, ó, e eu vou aferir alguns componentes, ó. Aqui eu tenho um capacitor eletrolítico de 3.300 micro, mas ele é muito grande a capacitância. Deixa eu ver se eu encontro um outro. Pode ser ele mesmo, ó. Um de 2.200 microfar, ó, 3.300 microfar por 35 volts. Lembrando que esse 35 volts é a máxima voltagem que esse capacitor suporta, ó, certo? E aqui eu tenho um capacitor eletrolítico de 2.200 micro por 35 volts. Ó, pouca diferença no tamanho, né? Ó, 2.200 por 35 volts, ok? Então eu vou medir a capacitância usando as pontas de prova do multímetro ali, ó. Ó. Deixa eu pegar. Eu tenho que botar na escala de 200 microfar para medir. Não. 20 milifarads. Ó. Ele deu quase, ó, 2 embaixo mais quase 2,2, ok? A capacitância dele. Eu acho que eu tenho uns componentes estragados aqui. Até gostaria de medir, mas eu não lembro onde eu coloquei os componentes deteriorados. Tem uma outra caixa com capacitores. Não encontrei, ok? Tá. Esse é o capacímetro, né? E ele tem a função de medir as capacitâncias dos capacitores, ok? Eu vou pegar agora, por exemplo, eu poderia medir a capacitância desse aqui, ó. Ó. Ó, 18 nanofarads. Ok, ó. Um capacitor cerâmico. nanofarads, ok? A gente pode ter o aparelho, né? O multímetro, ó. Multímetro. E a gente pode ter um multímetro digital, esse aqui, ó. E ele mesmo, o aparelho, ele tem para medir a resistência, o ohmímetro, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu fizer a leitura deste resistor, ó, ele é marrom, ó. A câmera está desfocando bastante, ó. Ele é marrom, preto, marrom. O marrom é o número 1, preto número 0, 10 e o fator de multiplicação 1000.
Então, esse resistor aqui, ele é de 10k ohms, ou 10.000 ohms. Então, tem que colocar o meu multímetro na escala correspondente a 20k ohms, né? Para mim conseguir fazer a medição dele, ó. Então, ele deu 9,55k ohms, ou 9.570 ohms. Ele tem o fio dourado, que é a tolerância, né? O dourado, a tolerância de 5%. Okay? Então, ele pode dar um pouco para mais, um pouco para menos, depende do resistor. Aqui eu tenho um outro resistor, ó, que a função do ohmímetro é medir resistência elétrica, né? E esse aqui é marrom, preto e marrom. Então, o marrom vale multiplicação de 10, né? Então, ele é 1, 0, 0. Ele tem 100 ohms. Então, eu tenho que botar ele na escala de 200 ohms. Ó, e ele tem 97,7 ohms, quase 100, 97,8 ohms, certo? Então, ele não dá 100% devido à tolerância dele, que é bem baixa, ó, o fator dele, tá? Ok? Este mesmo multímetro, ele pode medir outros componentes eletrônicos, como os diodos, ó. Ó, um diodo. O diodo, ele tem o anodo e o catodo. E ele só conduz quando o anodo, a corrente elétrica, está no sentido certo, ó. Quer ver? Vamos colocar aqui na escala de diodos, né? Esse é um multímetro, ó. 573 2 de resistência, ó, e ele só conduz nesse sentido. Se eu inverter o diodo, ele não conduz. Se ele conduzir, ele está com defeito. Este diodo, ele está com defeito, está conduzindo... Ah, não. Eu não inverti as pontas de prova. Aqui, ó. Eu inverti as pontas de prova junto com ele. Ó, ele não conduz, ó. Quando eu boto positivo no anodo, ele não conduz. Então, esse diodo, ele está em perfeito estado. Ok? Ele pode medir a voltagem, né? Então, ele pode ser um voltímetro. Pode ser amperímetro digital ou voltímetro digital. Eu vou medir a voltagem com multímetro analógico de ponteiro e eu vou medir a voltagem com o multímetro digital. Ó. Eu vou pegar e vou medir a voltagem, deixa eu acionar aqui a tensão, né? Nessa entrada dessa tomada. Ó, eu tenho 234 volts de tensão, ok? Eu posso medir a tensão da pilha também, sem problemas, né? Mas eu posso medir com esse voltímetro aqui analógico a voltagem, ó. Posso botar aqui na escala de 250, ó. Deixa eu acertar na tomada aqui. Ó, ele está dando 230 volts com o galvanômetro, ok? Certo? Então, voltímetro, amperímetro, ohmímetro, capacímetro. Então, ele mede todas essas grandezas, né? Eu posso também medir a corrente elétrica, ó. Eu vou mostrar aqui ele na função de amperímetro. A gente muda o pino para a função de amperímetro. Ele pode ser um amperímetro, tanto analógico quanto digital, ó, né? Eu vou pegar e fazer o teste aqui dessa bateria, né? E eu vou colocar ela em série com esse diodo aqui, ó. Eu vou colocar o
o polo positivo no positivo do diodo, ok? E o negativo no negativo, ó. E eu vou medir, né, a amperagem desse diodo. Ó, ele ultrapassou o limite, né? Deixa eu pegar aqui e botar em 200 miliamperes. Ó, ele deu 18 miliamperes o diodo, ó. Ok? Deixa eu só botar um pouquinho mais para frente para mostrar o diodo, ó. Aqui é o polo positivo, o cátodo do diodo, e ele conduz, ó, 18 miliamperes. Se eu inverter o diodo, ó, até esquentou. Se eu inverter o diodo, ele não conduz, ó. Ele não conduz, ele serve para retificar ondas alternadas, ok? Eu não tenho indutímetro, né? Mas eu quero mostrar mais um aparelho. Eu quero mostrar o alicate, o amperímetro de alicate, ó. Como que ele mede corrente, ó? A gente coloca ele na escala de amperímetro, AC, ó, amperímetro alternado, né? E aí, ó, a gente pega e abraça um dos fios para medir a amperagem, no caso. Eu vou pegar e vou simular um curto-circuito aqui mesmo nessa bateria e vou abraçar ele por dentro para tentar mostrar o valor que dá da amperagem ali, ó. Vendo, ó? Ele mede a amperagem. Esse instrumento ele é muito bom porque ele pode medir a amperagem. Simplesmente é o amperímetro que eu falei de alicate que a gente coloca ali, ó. Ele tem um ferrite aqui e uma bobina. Então ele sente o campo magnético que tem dentro, que está cruzando dentro do fio. Ou seja, quando a corrente elétrica atravessa o fio condutor, ela cria em volta um campo magnético e pela intensidade do campo magnético ele dá o valor da amperagem. Muito bom esse amperímetro. Ele resolve concertos de motores elétricos. Com isso eu mostrei todos os tipos de instrumentos. Ele também é multímetro porque ele tem voltímetro e ele também mede resistência. Ele é um multímetro também. Então eu mostrei os principais instrumentos de medição para vocês. E só faltou o indutímetro, né? O indutímetro ele é para medir a indutância de bobinas e transformadores, ó. O que é uma bobina, ó? Isso aqui é uma bobina. Ó, é um fio enrolado, transformador. Esse é o primário de um transformador de micro-ondas. Tá com defeito, era um transformador de micro-ondas que queimou, né? Mas aqui a gente tem uma determinada indutância na saída entre os dois, a bobina, ó. Então, a gente pode aferir, medir com indutímetro a indutância de bobinas pequenas e grandes. Bem interessante, ok? A gente fica por aqui. Se inscreva no canal, dê um like, ative o sino de notificação.